um dizer de Arquimedes. Se me der uma alavanca e um ponto de apoio, deslocarei o mundo. Essa foi a frase dita por Arquimedes para descrever a função de uma alavanca. Ela é uma máquina simples, dos primórdios, e é utilizada para facilitar a execução de trabalhos e tem a capacidade de multiplicar a força aplicada sobre ela. Suas principais funções são elevar um objeto pesado, recortar, movimentar e muitas outras. Hoje em dia a gente usa muita alavanca. Uma porta, uma alavanca, a porta de um carro, um quebra-nozes. Então, tem diversos tipos de alavanca utilizados no dia a dia, certo? Então, qual que é a composição? Uma alavanca é constituída basicamente por 3 elementos. Um ponto de apoio, o ponto ao redor do qual a alavanca pode girar. A FR, que é a força resistente. No caso, é o peso do objeto que se pretende movimentar. A força potente. Essa força potente que é a força exercida para movimentar um objeto. E também tem as classificações da alavanca. No caso, essas alavancas podem ser classificadas em 3 tipos. Alavanca interfixa. Essa aqui é a alavanca que vocês conhecem, gangorra. O que seria isso? Seria um ponto fixo, onde tem um peso, que vai ser a força-peso, que vai ser aplicado numa ponta, e o objeto que você quer movimentar está na outra. No caso, onde que se utiliza? Alicate, na tesoura e na própria gangorra. Então, ela tem um ponto fixo central, e as forças é aplicada em ponto oposto. A alavanca interresistente. Nesse caso, o que é? A força ela é aplicada, a força ela é aplicada num ponto, a força-peso está onde estaria o ponto de apoio, e o ponto de apoio se desloca a uma das pontas. Nesse caso, onde a gente utiliza isso aí? Carrinho de mão, você vê, ele tem um desenho de uma alavanca também. O que é? O apoio do eixo da roda, a carga que vai sobre ele, e a força-peso, que é? A hora que você levanta o objeto. Certo? No caso aqui, a interpotente. Esse tipo de alavanca, a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Nesse caso, o que é? O peso está numa ponta, o ponto de apoio está na outra ponta, e o que é? A força potente ela é aplicada no meio da alavanca. Certo? Onde que a gente utiliza isso? Nas pinças, cortador de unha, você faz o quê? O peso é aplicado no meio da alavanca, certo? No caso aqui a gente tem umas fórmulas, né? Como todas as fórmulas, a gente tem a descrição dela. No caso aqui na figura, você pode observar que tem na figura observa uma barra de apoio, um ponto fixo e que toca uma rocha em uma extremidade. E está livre na outra. Nesta ponta livre é aplicada uma força que chamamos força potente, que é FP. Essa força faz a barra se mover sobre o ponto de apoio, invertendo o sentido da força. O que acontece? Você empurra para baixo, a força aplicada sobre a força resultante vai ter, a resistente vai para cima. Então, ela inverte as forças. Essa força faz a barra se mover sobre o ponto de apoio. Então, a gente tem um ponto aqui, um ponto de apoio central. Dessa forma, ela faz o quê? O efeito é levantar a rocha. Por sua vez, exerce uma força de resistência. Que é a força-resistência é a força-peso. Certo? Então, nesse caso, o que a gente pode escrever? A força potente vezes o comprimento da alavanca é igual a força resultante ou força-peso sobre o comprimento da outra extremidade da alavanca. Então, essa relação mostra o que é. Quanto maior a distância entre o ponto de aplicação de apoio da força potente e o apoio, menor será a força aplicada sobre esse objeto. Certo?
Então, vamos ver um exemplo aqui. Para levantar um bloco de 150 quilos, ou o quê? 1.500 newtons, uma distância de 0,25 do ponto de apoio. Então, nesse caso, foi o quê? Vou utilizar uma resistência de 3 metros de distância, sendo aplicada uma força aplicada para levantar esse bloco em newton. Lembrando que o newton é igual a quê? Massa vezes gravidade. Resolvendo, então vai ficar como? 150, ok? É o peso do bloco, vezes 0,25, que é igual a 3 vezes a força potente. Multiplicação simples, 37 vai ser a distância da alavanca vezes o peso, vai dar 37,5 igual a 3 vezes a força-peso. Correto? A força-peso, então, nesse caso, vai ser o quê? 37,5 dividido por 3. A força-peso, nesse caso, ela vai ser o quê? 12,5 ou 125 newton, certo? Então, esse aqui é o quê? Aqui é o quilogramas. Então, a força-peso, na verdade, é o quê? 125 newton. Então, para você fazer o quê? Para você levar uma rocha, onde a distância da barra é 0,25 e a distância da alavanca é 3 metros, você vai ter que aplicar uma força de 125 newton para levantar o quê? 1.500 newtons. Certo? Então, vamos lá para a próxima fase. Agora, quando vocês têm os conceitos básicos, vocês vão fazer o quê? Resolver os próximos exercícios. Lembrando que os exercícios estão disponíveis no Google Class. E vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que fazer os exercícios e enviar no próprio Google Class. Correto? Então, essa aqui é basicamente o que você vai fazer. Primeira fase. Você vai ter que reconhecer os elementos, no caso que quer, força-peso, R, no caso aqui, comprimento da... Essa aqui é o quê? dr é igual a 0,25. E a força-peso vai ser aplicada nesse ponto é 125 newtons. Certo? Não é muito complicado. Vocês podem entregar para mim exercícios até segunda-feira que vem. E está todo disponível lá, pessoal. Então não tem muito segredo. O que a gente está fazendo isso daqui? A gente vai fazer, a próxima fase vai ser o quê? Equilíbrio de forças. Porque por isso que a gente está vendo isso aqui primeiro. Certo? Lembrando, para você ter equilíbrio de forças, vai ser o quê? A somatória de todas as forças vai ser sempre igual a 0. Certo, pessoal? Então, até semana que vem, vocês entregam os exercícios, tentem fazer. Qualquer dúvida, você já tem meu e-mail, estamos à disposição, tá bom? No caso aqui tem os exercícios, nenhuma novidade. A única coisa que você vai ter que fazer é o quê? Aplicar as fórmulas. Nesse caso, a gente vai ser o quê?
Então, só tem que resolver essa equaçãozinha aqui, vai ser uma equação de primeiro grau. Não é difícil. Certo, pessoal? Próxima fase. Também é a mesma coisa, não tem muito segredo. A diferença aqui é 500 quilos ou 5.000 newtons. O ponto de apoio tem aqui também, então não é muito complicado. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão ter que calcular e vocês vão ter que calcular a força-peso, tendo o quê? 10.000 newtons de força. Aqui no caso é uma questão de vestibular mesmo. Então a gente vai fazer o quê? Fazer a mesma coisa daquela função. Então, sempre tomando cuidado de aplicar aquela fórmula. E aqui no caso, tem uma questãozinha com alternativa, e a gente tem que descobrir a força aplicada nesse campo. Lá o campo de apoio está aqui, tem as distâncias aqui das formas, e também tem a distância da alavanca. Lembrando de converter em metro. Certo? Então, vai ser só esses exercícios. Tá bom? O que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa, exercícios. Vocês têm que enviar no próprio link que eu abri lá no Google Class. Então, não adianta mandar para o outro que tenha o local de envio. Respeita o prazo de entrega, pessoal. O pessoal está entregando muito tarde e nem entregando. Tomar cuidado que a gente já está quase fechando o terceiro bimestre. Então, fechem, entreguem os exercícios. E no caso, vocês podem fazer o quê? Escanear, tirar foto, mas toma cuidado e manda um documento legível. Tem muito documento ilegível, não tem como corrigir. Certo? Então, é tudo isso, por enquanto é só isso. Qualquer coisa, estou no e-mail que vocês já conhecem. E é só isso, pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição. Até mais. Semana que vem a gente continua. Dúvida, qualquer informação, o pessoal como não está vendo nos plantões, então eu vou compartilhar esse vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau.